Esse exercício, ele te dá aqui duas funções, y igual a x e y igual a x quadrado. Diz que essas duas funções vão delimitar uma região. Essa região é para você calcular o volume do sólido obtido com a rotação dela em torno do eixo y e em torno do eixo x, utilizando o método de casca e o método de anel. Então são 4 cálculos aqui, tá? Bom, vamos ver aqui. Quando você, a região no caso aqui, vamos dar uma olhadinha para cada região, né? A região aqui, ó, y igual a x, é essa aqui, y igual a x, e y igual a x quadrado, é essa aqui. Então, a região que vai ser rotacionada vai ser essa aqui. Essas duas curvas, eu acho que é evidente aqui o local onde elas se encontram, né? É no x igual a 1 e no y igual a 1 também. Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Então você pode separar assim, não, primeiro eu vou girar isso aqui em torno do eixo x. Bom, para girar em torno do eixo x, se você vai usar o método de anel, o que chama de anel é aqui a coroa, né? Quando você, esse aqui, quando você vai girar em torno do eixo x, a linha auxiliar que eu falei com vocês, né? Ela tem que ser perpendicular ao eixo de rotação. Então ela é perpendicular ao eixo x. Você teria um ponto fixado aqui x e a linha auxiliar seria perpendicular, formando aqui ângulo de 90 graus com o eixo x. Então aqui, ó, essa coisinha aqui, esse segmentozinho de reta aqui, girando, vai formar uma coroa, que aqui está chamando de anel, né? O autor do livro aí. E aí, é para você calcular o volume do sólido. Então, quando você vai calcular o volume do sólido, você precisa, na verdade, o volume é calculado assim, ó. O volume é a integral de onde começa até onde termina. Então, aqui vai de 0 até 1, né? Começa em 0 e termina 1. Da área da seção transversal. A seção transversal aqui são anéis. São anéis. Na verdade, são coroas, né? Então, o volume aqui, ó, é calculado com a integral da área. Agora, essa área, a gente calcula ela assim, ó. É π multiplicado por R grande, é o raio maior da coroa, menos π multiplicado pelo raio menor da coroa, dx. Faltou um quadradinho aqui. Obrigado. πr grande ao quadrado menos πr pequeno ao quadrado. Então, você estará com uma situação assim, ó. Você quer calcular a área de uma coroa. Esse anel, esse segmento aqui, quando gira em torno do eixo x, ele vai formar uma coroa. O raio maior é a distância do eixo de rotação até o ponto mais distante sobre a região nessa linha auxiliar. Então é a distância desse ponto aqui embaixo até lá em cima. Só que lá em cima, essa curva que cerca a região por cima aqui, é a y igual a x, né? Então, o y aqui no caso, ó, vale x. Então é a distância do x até o zero. Bom, a distância do x até o zero, ó, você vai ter que Rzão de x aqui dá x. A distância do x até o zero, é x menos zero, tá? X. E o r pequeno? O r pequeno é a menor distância entre um ponto da região em cima dessa linha auxiliar e o eixo de rotação. Então, se eu chamasse esse pontinho de baixo aqui de ponto A e esse ponto de cima aqui de ponto B, o r grande é a distância do B até essa base aqui. E o r pequeno é a distância do A até essa base. Só que nesse ponto A, o y aqui vale x elevado ao quadrado. Então é a distância do x ao quadrado até zero. Então o rzinho aqui vai ficar sendo x quadrado. Então pronto, você já tem o que você vai substituir, né? Você pode colocar o π em evidência, ele vai aparecer aqui do lado de fora, e aí você vai integrar de 0 até 1, r grande ao quadrado vai ficar então x ao quadrado, menos o r pequeno ao quadrado.
O r pequeno é x quadrado. Então, quando você pegar aqui assim, x quadrado e elevar ao quadrado, vai dar x à quarta. Então, vai ficar assim, ó, π integral de 0 até 1 de x quadrado menos x à quarta. Ó, x ao quadrado menos x à quarta dx. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Integral de x quadrado e integral de x à quarta todo mundo sabe fazer, não é verdade? Isso é polinômio, isso é muito simples. Então vai ficar assim, π, a integral de x ao quadrado é x ao cubo dividido por 3, e aqui é x à quarta dividido por 4. Então fechou aqui. Ah, você tem razão, perdão. X à quinta dividido por 5. Aqui de 0 até 1. De 0 até 1. Então de 0 até 1, troca o x por 1, depois troca o x por 0. Se você trocar o x por 1, aqui vai ficar apenas assim, ó, π vai ficar 1/3 menos 1/5. 5 menos 3, 2/15, né? Ó, 2π sobre 15, unidade de volume. Então calculamos aí o volume de 1G. Bom, o que mais? Usando essas funções do jeito que aí estão, ele quer que eu use o anel e casca, né? Isso aqui que eu fiz aqui, ó, que está resolvido aqui, é o anel, que nós chamamos de coroa, né? Método de anel girando em torno do eixo x. Depois tem que calcular por casca girando em torno do eixo x. Então isso aqui é anel girando aqui, ó, girando em torno do eixo x. Agora tem outras coisas que ele pede, que é casca girando em torno do eixo x e casca girando em torno do eixo y. Bom, qual que nós vamos fazer agora? Vamos continuar integrando em x. Deixa eu ver aqui, deixa eu separar isso aqui. Casca em torno do eixo x agora. Casca em torno do eixo x. Então o que eu preciso se eu vou usar o método de casca para girar em torno do eixo x? Veja, a região que nós temos aqui, vou fazer o desenhozinho de novo aqui. A região que nós temos aqui é essa aqui. Essa região é a região que nós temos. Se eu vou calcular esse volume aqui, girando em torno do eixo x, mas eu quero o método de cascas, se eu vou girar em torno do eixo x, é o x que tem que estar isolado, não é? Sim. Então, aí você precisa de fazer essa mudança aqui, ó. Se você tem y igual a x, aí isso aqui é evidente, né? Isso aqui é equivalente a x igual a y. E se você tem esse aqui é o y igual a x. Esse de baixo aqui é y igual a x ao quadrado, mas aí você precisa isolar o x. Aí você vai obter assim, x igual a raiz de y. Ah, então quer dizer então que essa função da direita, isso aqui, ó, no caso seria a minha função direita. Direita de y. E essa aqui seria a minha função esquerda. Esquerda de y. Então, se eu vou fixar aqui, ó, aqui por acaso é 1 também, né? Aqui é 1 também. Se eu vou fixar aqui um y qualquer aqui, ó, se eu vou usar o método de casca, os dois elementos que eu preciso é raio da casca, altura da casca. Aí eu preciso lembrar os conceitos. O que significa raio da casca, altura da casca, né? O raio da casca, fixado aqui um y qualquer no extremo de integração, o raio da casca é a distância desse y até chegar no eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, o raio da casca, ó, raio da casca é simplesmente y. Raio da casca, y. A altura da casca, aí a linha auxiliar, que a gente usa aqui muito, ela é paralela ao eixo de rotação. A linha auxiliar é paralela ao eixo de rotação. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma linha auxiliar, aqui o eixo de rotação está aqui embaixo, e o que eu vou chamar de altura da casca é essa distância aqui, ó. Essa distânciazinha aqui é que é a altura da casca. No caso aqui, quando é horizontal, é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Quando é horizontal, é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Então, quem é que está à direita? A direita aqui é raiz de y. Então vai ser assim, raiz de y menos quem está à esquerda? A esquerda é o y.
Então a altura da casca é raiz de y menos y. Então aqui, quando a gente vai calcular o volume vai ficar assim, ó, 2π, integral de onde começa até onde termina em y começa no 0 e termina no 1. Então vai começar aqui no 0, vai terminar no 1. E aí você tem que integrar aqui, ó, raio da casca multiplicado pela altura da casca. E aqui dy. Então vai ficar assim, 2π, integral de 0 até 1, raio da casca. O raio da casca está aqui, y. Multiplicado pela altura da casca. Ah, bom, a altura da casca está aqui. É raiz de y menos y. Aí apareceu aqui agora uma integral para resolver. Vamos multiplicar aqui, ó. E a raiz de y é a mesma coisa que y é elevado a meio. Aí se você tem y elevado a meio multiplicado por y, aqui o expoente é 1, vai ficar y elevado a 3 meios. Né? 2 com mais um 3, é isso mesmo, y elevado a 3 meios. Então essa integral aqui passa a ficar assim, ó, 2π, integral de 0 até 1, de y elevado a 3 meios, que eu multiplicando esse com esse, depois y ao quadrado, ó, menos y ao quadrado dy. Feito isso, agora são duas potências. Integral hiper simples. Como é que você integra isso aqui? Vai ficar assim, 2π... Não, já vou integrar já, né? 2π... E aqui vai ficar y elevado a 3 meios mais 1, y elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, menos integral de y ao quadrado, y ao cubo dividido por 3, variando de 0 até 1. Agora aqui, ó, 3 meios mais 1 dá 5 meios, não é isso? 5 meios. Então, aqui também dá 5 meios. Aqui, quando inverter, vai ficar 5 meios, vai ficar 2 quintos. Então, ficou assim, 2π. E aqui vai ficar 2 quintos de y elevado a 5 meios, menos y elevado ao cubo, dividido por 3, variando de 0 até 1. Beleza, agora tem que trocar o y por 1 e depois trocar o y por 0. Só por 1, né? Porque o 0 vai dar 0. Então aqui vai ficar assim, 2π. Se eu trocar esse y por 1, vai ficar assim, ó, 2 quintos menos 1 terço. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 5 dá 1. Dá 1 quinzeavos, né? Todo mundo percebeu aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui vai aparecer o 5 bem aqui. 6 menos 5 dá 1. Então vai ficar assim, 2π e multiplica 1 quinzeavos, que dá 2π sobre 15 unidade de volume. O mesmo que deu o outro. Como não era de se esperar diferente, sabe por quê? Porque o sólido é o mesmo, na verdade. Você só está mudando o método de cálculo. Mas o sólido é o sólido obtido com a rotação dessa região aqui em torno do eixo X. Aqui está a metade do exercício. A outra metade eu acho que eu vou deixar para vocês. Porque é para você fazer o mesmo cálculo, mas pegando essa região e girando em torno do eixo Y. Você já sabe que a resposta tem que dar a mesma, não pode ser diferente. Né? Então tá. Então é isso, tá aí, feito de duas maneiras.